Tá com saudades da Copa? Porque eu tô. Fala galera, opinador na área, tudo beleza com vocês? Chegamos na sexta, hein? Hora de descansar, relaxar, tomar alguma coisa? Petiscar? 100% perfeito. Só que não. Porque acabou a Copa e voltou o Campeonato Brasileiro. E com isso voltaram os jogos do São Paulo. Voltou a desgraça da minha vida. Que timezinho lazarento. Que bando de jogador meia boca e sem vontade. Que bela merda de intertemporada que fizeram. Primeiro jogo pós-Copa. Tomamos 2-1 de virada do Atlético Paranaense. Em 5 minutos. E em pleno Morumbi. Não. Pera, nós éramos os mandantes. Mas não podia ser no nosso estádio, porque ele estava reservado para um show que não aconteceu. Calma, opinador. Respira, calmano, como pode? O São Paulo acabou, minha gente, tal como a seleção brasileira. Hoje vive só das glórias do passado. Aliás, tá muito bem dito no hino do São Paulo. As tuas glórias vêm do passado. Infelizmente hoje essa frase faz mais sentido do que deveria. Quem viu o São Paulo campeão? Quem viu o São Paulo ganhar o mundo? Meter medo em qualquer adversário, viu. Quem não viu, muito provavelmente não verá mais. Aí tu deve tá pensando, ué opinador, tá fazendo vídeo pós-jogo agora? Mas o jogo foi quarta-feira e tu tá vindo falar disso só na sexta? Sim e não. Porque isso aqui não é um vídeo pós-jogo. Ou pelo menos, não é só isso. Também porque eu tô mantendo a frequência correta do boteco. Segunda, quarta e sexta. Mas esse papo vai muito além de mais uma derrota do São Paulo. Na verdade, vai muito além do próprio São Paulo. É sobre como o futebol brasileiro, na sua grande maioria, se afundou. E isso, meus amigos, reflete diretamente no desempenho da seleção brasileira. Cara, nós já fomos referência mundial. Nossos clubes metiam medo, nossa seleção metia medo. Hoje em dia, na maioria das vezes, somos motivo de piada. Infelizmente. Cara, infelizmente, com muita dor, eu sou obrigado a admitir que hoje o futebol brasileiro tem basicamente dois grandes exemplos de gestão: Flamengo e Palmeiras. Gostando deles ou não, é impossível negar. Os caras têm estrutura, planejamento, organização. E isso aparece dentro de campo. Tanto que ficou famosa aquela entrevista de um flamenguista. Perguntaram pra ele: tu tá triste com a eliminação do Brasil? E ele respondeu: triste eu? Sou Flamengo, porra! E por mais que dou a admitir, tem um fundo de verdade nisso. Porque hoje o torcedor desses clubes olha pro próprio time e vê um clube organizado. Enquanto boa parte do resto do Brasil vive apagando incêndio. Quer um exemplo? Pega qualquer reportagem da intertemporada. Compara teu clube com Flamengo ou Palmeiras. A não ser que teu time seja justamente um dos dois, tu vai perceber um abismo de diferença. Enquanto o Flamengo tava lá na Europa, fazendo amistosos, testando elenco, se preparando para a temporada A, o meu São Paulo continuava estampando manchete pelos motivos errados. Denúncia atrás de denúncia, problemas políticos, contratações difíceis de explicar, transfer ban, dívidas, processos. E para completar, até gasto absurdo em cartão corporativo apareceu. E antes que alguém diga: ah, mas tu tá falando só do São Paulo. Não, muito pelo contrário. Eu tô falando do São Paulo porque é o clube que eu acompanho todos os dias. Mas isso vale para praticamente metade do futebol brasileiro. Olha o Santos. Olha o Corinthians. Olha a Internacional. Olha a Grêmio. Cara, é triste demais ver o que dirigentes conseguiram fazer com clubes gigantes. E sabe o que mais revolta? Quem tá lá dentro, que deveria cuidar do clube, muitas vezes parece que tá pouco se importando. Enquanto o torcedor sofre, tem dirigente preocupado com luxo, com política, com poder. É como o Barolo sempre fala: esses caras um dia vão embora. O presidente vai, o treinador vai, o jogador vai. Mas quem fica é o clube, e principalmente, a torcida. E por isso eu concordo quando ele diz que ninguém é maior que o clube. Nem dirigente, nem treinador, nem jogador, ninguém, porque todos passam. O clube continua. E esse capítulo da história, principalmente do São Paulo, tá sendo feio de acompanhar.
Mas de novo, troca São Paulo pelo teu clube. Tenho certeza que muita coisa vai fazer sentido pra ti também. Tá, opinador? Mas espera aí, tu começou falando do São Paulo? Agora tá falando de gestão. E ainda disse que isso explica o momento da seleção brasileira. Como assim? Vou te explicar. Antigamente, os jogadores tinham muito mais identificação com os clubes. E eu nem tô dizendo que eles torciam por aquele clube, mas eles honravam aquela camisa. Outra coisa. A gente conseguia manter nossos craques aqui no Brasil por muito mais tempo. Não era tão comum esse negócio de sair tão cedo para a Europa. O torcedor criava identificação com os jogadores. Só que aí veio a realidade. O dólar, o euro, a desvalorização do real e, principalmente, a diferença absurda de dinheiro entre o futebol brasileiro e o europeu. Hoje nós simplesmente não conseguimos competir, nem em salário, nem em estrutura, nem em visibilidade, nem na qualidade dos campeonatos. E isso não é síndrome de vira-lata. É realidade. Muito pelo contrário. Até alguns anos atrás, para mim, o melhor campeonato do mundo era justamente o brasileiro. Porque era extremamente competitivo. Tu nunca sabia quem ia ganhar. Praticamente todo grande clube tinha um time forte. Qualquer rodada podia surpreender. Era muito mais equilibrado. Muito mais divertido de acompanhar. Hoje, infelizmente, a sensação é outra. A pergunta deixou de ser: quem vai ganhar o brasileiro? Para virar Flamengo ou Palmeiras? E quando outro clube conquista alguma coisa, ao invés de parecer normal, vira surpresa. Olha o Corinthians ano passado na Copa do Brasil, foi tratado quase como uma exceção. E tem outro problema: a falta de identificação entre o torcedor e a seleção brasileira. Faz um teste, pergunta para um torcedor comum quantos jogadores convocados ele conhecia de verdade. Matheus Cunha, Ibañez, Martinelli. Quem acompanha futebol mais de perto, joga videogame, lê notícia, beleza, conhece. Mas o torcedor comum? Muitas vezes não. Antigamente era diferente, o cara até ia embora para a Europa. Mas antes, ele fazia história aqui. O país inteiro conhecia aquele jogador. Pega o Ronaldo Fenômeno. Foi cedo para a Europa? Foi. Mas todo mundo já conhecia o Ronaldo. Todo mundo acompanhou o começo da carreira dele aqui no Brasil. E ainda tem mais uma coisa. A internet mudou completamente a forma como a gente consome futebol. Hoje cada um vive dentro da sua própria bolha. Eu tava comentando isso até com meu filho esses dias. Antigamente, a gente sabia até a escalação dos adversários, porque consumia jornal, revista, televisão. Não tinha muito como escapar. Hoje não. Tu escolhe exatamente o que quer assistir. Só chega até ti aquilo que o algoritmo entende que tu quer ver. E isso também diminuiu muito o contato que a gente tinha com o futebol de uma forma geral. E infelizmente, eu acho que cada vez menos a torcida vai criar aquela identificação que existia antigamente com a seleção brasileira. Viu? Como nosso papo não se resumia só a mais uma derrota vergonhosa do São Paulo? Tá, opinador. Mas na tua visão, tem jeito? Tem como o futebol brasileiro voltar a ser respeitado? Ah, meu irmão, até tem. Mas aí entra um pouco de utopia da minha parte, porque eu sinceramente acho muito difícil que isso aconteça. Primeiro de tudo, os dirigentes precisam entender uma coisa. O clube não é deles, o clube é do torcedor. É o torcedor que compra ingresso, que compra camisa, que assina plano de sócio, que acompanha o time mesmo quando ele tá uma porcaria. No caso do São Paulo, tem que parar com essas contratações completamente inexplicáveis. Contratar jogador que ninguém nunca ouviu falar. Dar contrato de 3 anos? E salário de R$1 milhão por mês. Não faz sentido. Tem que baixar a folha salarial. Não aumentar. Parar de mandar embora quem fala a verdade para a torcida? Para contratar profissional que estava desempregado? E ainda colocar multa milionária no contrato dele. Tem que parar de vender a base por qualquer dinheiro. Tem que parar de reintegrar jogador que faz o que bem entende lá dentro. Tem que existir responsabilidade. Mas principalmente, tem que parar de achar que o torcedor é idiota.
Chega de entrevista dizendo que tá tudo bem, que não existe risco, quando todo mundo tá vendo exatamente o contrário. O ideal seria o presidente chegar, abrir o jogo, mostrar tudo, explicar a situação financeira, criar um teto salarial e dizer: é isso que podemos pagar. Quem quiser jogar aqui, vai jogar dentro dessa realidade. E mais, ser sincero com a torcida. Dizer: olha, durante essa reconstrução, não esperem títulos. Pode doer, mas é muito melhor ouvir a verdade do que viver de promessa. Agora, também tem jogador que ajuda a piorar tudo. Porque me desculpa, tem muito jogador que parece esquecer que a carreira dele depende do que ele mostra dentro de campo. Ah, mas o salário atrasou. O ambiente tá ruim. O clube tá bagunçado. Beleza. Pode até ser. Mas então faz o seguinte, joga bola. Mostra teu potencial. Corre, se destaca. Porque se tu jogar bem, vai aparecer proposta de clube organizado e tu vai embora. Segue tua carreira. Agora, fazer corpo mole, andar em campo, só faz uma coisa, tu continuar preso exatamente no mesmo lugar. E nós, enquanto torcedores, temos que continuar cobrando, criticando, falando, porque se a torcida se calar, aí sim, eles fazem exatamente o que quiserem. Vai resolver tudo? Infelizmente não. Mas alguma diferença faz. O próprio Barolo fala isso. Se não fosse a torcida cobrando, muita coisa que hoje está sendo investigada, provavelmente nem teria vindo à tona. Então, mesmo que pareça pouco, a torcida unida ainda consegue pressionar. E quando o torcedor cobra, quem tá lá dentro sabe que tem gente olhando. Mas agora eu quero saber de ti. Eu tô muito revoltado? Ou tô fazendo pouco? Comenta aí qual é o teu time. E conta um pouco da situação dele. Agora, se tu for flamenguista ou palmeirense, aí nem comenta. Hahaha. Tô brincando, pode comentar também. Só vem com respeito. Porque zoação faz parte do futebol. No mais, chegamos ao nosso momento Liask, like, inscrição, ativar o sino e compartilhar. Cara, desejo que tu tenha um excelente final de semana. Muito obrigado mesmo por mais essa resenha. Um grande abraço. Até o nosso próximo encontro. Valeu, fui.